Beleza. Vamos lá. Então hoje a gente vai dar uma olhada naqueles laços de repetição ali, loop, if. Cadê aqui? Adicionar um novo projeto. Colocar um console app. Loop. Laços sem essa cedilha de repetição. Okay. Bom, então aqui eu vou criar, por exemplo, um array de inteiros, números. Vou chamar de números. Vai receber aqui o int. Claro. Oi. Aqui, você não tá compartilhando a tela, não. Ah, tá, desculpa. Sem problema. Calma aí. Beleza, agora você tá vendo? Aí, Bom. Então aqui o que eu fiz foi eu criei um novo projeto laço de repetição lá, e dentro do programa CS aqui eu criei um novo array de inteiros, né? Que eu chamei ali de números, e ali eu vou inserir aqui dentro os meus númerozinhos lá. Por exemplo, eu vou adicionar o 2, o 4, 5, 7, 8, 9 e aí por aí vai. 10 e 11. Beleza? Adicionei esses caras aqui. Bom, tenho ali uma listinha ali com os meus números, né? Aqui no caso é um array. E vou, por exemplo, aqui, ó, fazer o seguinte. Qualquer lista aqui no computador, na programação, a maioria das linguagens vai trabalhar com o índice 0, né? Significa que quando a gente fala assim, o primeiro item da lista, na verdade ele sempre está na posição 0, porque é assim que o computador normalmente trabalha. Então, aqui a gente vai fazer vamos exibir cada número que está ali dentro dessa listinha. Então, para cada número, né? Tá, vou começar assim. Int i igual a 0. Enquanto o i for menor do que o meu números ponto length, que é o tamanho aqui, eu vou acrescentando no meu array. Então o que vai acontecer aqui eu vou fazer vou deixar ele aqui direto maior aqui, que já facilita. Acho que já dá para você ver, não precisa de fazer o zoom. Bom, para cada... O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou declarando a variável que chama i. E ela começa com valor 0. E aqui ela vai executar tudo que está aqui dentro. Depois que ela termina de executar aqui dentro, ela vem cá e vai fazer esse incremento aqui, ou seja, ela vai somar essa acrescida de uma unidade, e depois ela vem e executa essa condição. Se essa condição ainda for verdadeira, ela volta aqui e repete. Depois que ela executou, ela vai fazer a mesma coisa, acrescenta mais um, verifica se a condição é verdadeira, se for verdadeira, repete. Até a hora que isso aqui não for mais verdadeiro, e aí ela sai fora do for. Então a gente vai ver isso aqui. O que a gente vai fazer é só exibir o número. Console, writeLine, número, por exemplo, espacinho mais... tá, para eu exibir o número ali,
Existem algumas formas, né? A primeira aqui eu vou pegar a minha variável que chama números e vou pegar um número que está naquela posição, na posição i. Então, deixa eu aproveitar para tentar explicar isso aqui de mais ou menos igual ontem. De repente vai ficar bem simples, porque a gente vai começar a chegar em umas coisas aqui que a gente tem que fazer muito visualmente, vai ficar mais fácil de trabalhar. E aí é bom que você já vai acostumando e eu também vou acostumando a desenhar nesse tabletzinho aqui também, que eu não tenho amanhã. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, na verdade a gente tem lá uma, como se fosse uma memória aqui, né? E lá dentro começa a ter minhas posições. Onde que eu vou guardar as coisas. Isso aqui é a minha listinha. E aí por aí vai, você entendeu? Então, quando eu volto aqui, ó, eu acrescentei o número 2, número 4, número 5. Então, fui lá e coloquei aqui, ó, número 2, número 4, número 5, 7, 8, 9, e aí vai. Então, por exemplo, suponha que eu quero pegar o primeiro item aqui da minha lista. Esse cara, ele tá para nós é o primeiro, mas para o computador ele tá na posição 0. Beleza? O segundo cara aqui tá na posição 1. O terceiro na 2 e assim por diante. Beleza? 7, 8, 9, tá. E eu tenho aqui o 10 e tenho o 11. Se eu for contar quantas unidades eu tenho aqui, quantos números, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 itens. Então, vamos lá. Esse aqui e console readline. Bom, então vamos dar uma comparada aqui que vai acontecer. Vou colocar um breakpoint aqui e vou começar a executar. Ops, não foi um bom projeto. Esse projeto aqui que eu quero que seja isso. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho minha variável números lá. Então aqui a gente tem todas exatamente a mesma coisa que a gente tem desenhado lá na tela. O que eu estou fazendo? Declarei a primeira variável aqui com valor, meu índice aqui com valor de 0. Depois disso, você vai ver que ele já vai pular aqui para... na verdade ele verifica aqui se 0 é menor do que o tamanho do meu cara aqui, né? Que vale 8, minha listinha. Então, se essa condição ela foi verdadeira, ele vai executar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um número que está naquela casinha, na casinha 0. Tá vendo aqui? Casinha 0. Então, o que ele faz aqui ele vem cá e acha o cara que está na casinha 0 é o número 2. Então, ele vai exibir lá o número 2 para nós. Se eu dou F10 aqui, provavelmente ele já lá. Número 2. Ok? Depois disso, ele terminou de executar tudo que ele tinha aqui. Chegou na chave que fecha. Dou um F11, o que ele faz? Ele vem cá e vai continuar o processo. Ele vai acrescentar aquele 0 em uma unidade. Então, se a gente olha o I aqui, agora ele está valendo 1. E aí ele verifica se a condição ainda é verdadeira. O 1 é menor do que o tamanho da minha listinha? Então minha listinha tem 8 itens, 1 é menor do que 8, então vai embora, continua. Vem cá, ele vai pegar o número na posição 1. Então o que ele faz agora? Ele anda com essa setinha que está aqui, ó. Essa setinha passa a olhar para cá.
Então ele já está olhando o carinha que está na posição 1. Na posição 1 tem o número 4. Ele vem cá e executa e vai mostrar na tela o número 4. Beleza? Deu para entender o processo aí? Tá, então acrescentou 1, verifica se agora se ele acrescentou 1, ele está valendo 2. Se 2 é menor do que 8, ele continua. Então o número na posição 2 é o 5 aqui que ele vai ter que exibir, né? Então ele vem e começa a olhar para esse cara daqui, que é a posição 2 que está aqui. E assim por diante. Beleza? Então ele exibiu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então aqui eu acho que é bem simples, né? De boa. Tem muito erro não. Qual seria outra opção aqui? Outra opção seria... Vou só comentar esse cara aqui que o resto a gente vai usar. Bom, outra opção seria números. Deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui o for each. Não, acho que eu tenho que colocar. Aqui já pega. Não. Se eu fizer aqui to list. Beleza. Ah, não. Antes disso. Tá. Então aqui eu tenho o for normal. E eu também tenho um for each. E o que eu posso fazer? Para cada número na minha lista de números aqui, ó, números, eu venho cá e faço alguma coisa como número. Então, o que muda aqui mais é a sintaxe, por causa que antes eu tinha um for, que eu criava lá um inteiro lá, só para eu achar o índice de cada item da minha lista. Agora o que eu faço? Eu falo que eu tenho uma lista. Para cada item da minha lista, né? Então cada número que eu tenho aqui dentro dos números, então aqui no caso ele já está pegando o valor mesmo. Então para cada número que eu tenho aqui dentro, eu já vou fazer alguma coisa. Então aqui ele já não pega por baixo dos panos, ele vai trabalhar com índice, é lógico, mas aqui ele já pega direto o valor aqui dentro. Então o número 2, depois o 4, depois o 5, então eu já pego o número direto e já faço alguma coisa com ele aqui. Se eu coloco aqui para executar esse código, bom, venho cá, minha lista de números tem lá 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, para cada número que eu tenho lá dentro, ó, ele já pegou aqui direto o número 2, tá vendo? Ele não pegou o índice, não. Para cada número que eu tenho ali dentro, eu vou mostrar o meu número na tela. Bom, já começou a mostrar o 2. Depois, agora o próximo é o 4. E assim por diante. O 5. Bom, 2, 4, 5. E aí vai. Continua até mostrar todos os números. Apertar F5. É que eu tinha apertado aqui na tela. Isso. 2, 4, 5, 7. Mesma coisa, mesmo resultado do outro, só que escrito de uma forma diferente. Também tem, por exemplo, while. While aqui eu posso fazer posso fazer mais parecido com o for, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui int i igual a 0. E enquanto minha condição aqui for verdadeira, então eu vou falar enquanto o meu i é menor do que o meu números.length, eu vou exibir o meu números na posição
i. Depois disso eu tenho que vir cá e acrescentar o meu incrementar. Então aqui vai funcionar da mesma forma. Declara aí uma variável aqui com valor 0. Tenho 8 posições aqui. O meu 0 é menor do que 8? É. Então eu vou exibir o meu número que está na posição 0. Na posição 0 eu tenho o número 2. Então eu exibi lá número 2. Depois disso eu incremento o meu i para eu ir para a próxima casinha. Então, foi lá, incrementei ele. Está valendo 1. 1 é menor do que 8? É. Então, eu vou exibir o meu número que está na posição 1. Então, eu vou exibir o 4, aquele que está aqui na posição 1. E assim por diante vai ser igual às outras implementações que a gente fez. O resultado é o mesmo, só que a sintaxe aqui foi escrita de uma forma diferente. O que mais que a gente tem aqui? For each while. Beleza, seria esses aqui os mais importantes. A diferença, o que eu ia mostrar ali ainda há pouco é que quando a gente tem o link, uma lista, a gente pode usar uma bibliotecazinha que a gente faz o for each direto na lista, mas o funcionamento é o mesmo e talvez só vai complicar um pouquinho por agora, mas depois você vai pegar. Bom, vamos pegar a nossa primeira implementação aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Se o meu número... Deixa eu pegar o for each aqui, só para ter menos código. Se o meu número é menor do que 5, pensar num caso aqui, calma aí. Tá, vamos fazer o seguinte. Se o meu número ele é igual a 2, beleza? Eu vou escrever assim, ó. Número 2. Vou fazer uma coisa aqui bem simples aqui. Número 2. Ok? Se não, console write line outro número. Bom, então aqui o que a gente espera aqui do programinha é, se o meu número for 2, ele vai escrever número 2. Se ele não for 2, ele vai escrever outro número. Se eu executo isso aqui, que eu tinha clicado aqui. Tá, eu executo isso aqui, olha lá. O primeiro item da minha lista foi o número 2. Depois, todos os outros não foi 2, então para cada um escreveu lá outro número. Beleza? Se eu venho cá e coloco outra condição lá, if número ele é 7, vamos escrever aqui número 7. Bom, se meu número é 2, eu escrevo esse cara aqui. Se não, se meu número é igual a 7, eu vou escrever número 7. E se não for nenhum nem outro, eu vou escrever lá outro número. Então, executa aqui. E eu vejo lá que o meu primeiro número, ele escreveu 2. O segundo é um outro número. O terceiro é um outro número. O quarto é um número 7. O terceiro, o quinto, o sexto, sétimo e oitavo, todos são outro número, que não seja nem 2 nem 7. Até aí tudo bem?
Taylor? Alô? Oi? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Você não tá conseguindo me ouvir, não? Não, agora eu tô escutando. Tá baixinho. Então, o funcionamento básico do if é isso aqui. Beleza? O que acontece muito? Por exemplo, você vem cá e coloca... Você coloca só if, isso aqui, vai acontecer o seguinte. Eu venho cá e executo. E tenho lá meu número. Meu número é igual a 2. Então, o que vai acontecer? Ele veio cá e executou, meu número é igual a 2. Então, eu nem precisaria executar essas outras verificações aqui, ó, porque eu já descobri que meu número é 2, então eu posso sair daqui e não preciso fazer mais nada. Mas, como eu coloquei if número igual a 2, ele executou esse cara. Mas no próximo aqui, ó, tá if também, não tá... Então, tipo assim, o programa ele é obrigado a vir cá e executar e verificar se ele não é verdadeiro também. Então, if número é igual a 7? Não é, eu já sei que ele é igual a 2. Então, você podia sair fora desse cara, mas ele vem cá e executa essa verificação da mesma forma. Depois, ele vem cá e fala assim, poxa, número, será que ele é igual a 10? Não é igual a 10, porque eu sei que ele já é igual a 2. Mas depois ele vê que ele não é igual a 10, ele ainda vem cá e faz o meu else aqui, ó, de uma maneira equivocada. Então, só para o número 2, eu vim cá e executei, gerou duas linhas. Para o número 2, ele exibiu que ele é o número 2, mas ele exibiu também que ele é um outro número. Então, esse aqui tá errado por dois motivos, né? A primeira coisa é... Bom, se eu já vim cá e executei meu código e eu sei que ele é o número 2, eu não preciso fazer o segundo if. Então eu falo assim, ó, eu só vou fazer o segundo if somente se esse cara não for o número 2. Então, para evitar isso, a gente sempre coloca aqui um else. Então, se o cara é o número 2, eu executo isso. Mas se não for o número 2, será que ele é o número 7? Então a gente tem o else aqui para perguntar. Se ele não for o número 2, será que ele é o número 7? Se ele não for o número 7 e nem o 2, será que ele é o número 10? Então a gente vem cá e coloca um else aqui também. Porque esse else aqui vai deixar ele executar esse if aqui somente se esse primeiro if não for verdadeiro, né? O segundo, né? O primeiro for verdadeiro. Então ele só vai entrar no else se os outros não forem verdadeiros. Então a execução que a gente tem aqui é um pouco diferente. Na hora que eu executo aqui, ele vai entrar só no primeiro if. Entrou no primeiro if, ele executou, agora ele vai pular todos os outros, ó, porque não tem motivo dele fazer os outros, tá vendo? Ele já vem cá para baixo. Porque os outros ele só vai entrar quando for realmente necessário. Então, se o número não for igual a 2, então será que ele é igual a 7? Será que ele é igual a 10? Mas se não for nem 2, nem 7, nem 10, aí sim ele vai executar o else. Então isso aqui é uma coisa que acontece, muitas vezes a pessoa deixa if, e aí o código vai executar milhares de vezes sem necessidade. Então, sempre que possível, né, dentro das condições da lógica lá, você vai trabalhar com um if else, mas quando realmente precisar, você vai ter dois ifs, mas você vai saber diferenciar isso depois. Bom, é isso aqui para o if. Para a gente fazer a mesma coisa com a switch case, seria isso aqui, ó. A gente tem a mesma implementação. O switch case já é meio que o if else. Então, você tem a implementação. A implementação dele seria switch. Ops. Switch. Bom, então eu venho cá e coloco o que eu quero verificar. Aqui no meu caso é o número. Beleza? Eu verifico o meu número, abro e fecho as chaves aqui para dizer onde que eu começo e onde termino. Então, meu número, caso
caso ele seja o 2, aí eu coloco 2 pontos aqui e vou falar o que ele vai fazer. Eu falo assim, ó, escreva o número 2. Beleza? Depois, mas caso ele seja, eu vou deixar um errinho aqui de propósito, mas caso ele seja o número 7, eu venho cá e escrevo o número 7. Depois, caso ele seja o número 10, aí eu escrevo aqui número 10. Beleza? E aí, e caso ele não seja nada, nem o 2, nem o 7, nem o 10, a gente tem o default, que é para fazer o cara por padrão. Então, se ele não for nenhum desses caras, então por padrão eu vou escrever esse carinha aqui. Então, o switch case é isso aqui. O que acontece? Ele é um pouquinho diferente do if, por causa que não é só escrever o que eu vou ter dentro do meu caso aqui, pronto. Eu venho cá, tenho o caso 2, escrevi esse cara. Se eu deixar desse jeito assim, ó, normalmente o que o case vai fazer? Ele vai entrar aqui no set do mesmo jeito. Ele pode entrar, né, no set aqui do mesmo jeito, ou nas outras verificações, né? Como se fosse aquele monte de if sequencial. Então, para eu ter certeza que ele verificou que é o caso 2 e executou isso aqui, não precisa executar mais nada, a gente vem cá e coloca um break. Então, depois de cada caso, você tem que ter o break, que é justamente para ele parar o processamento. Beleza? Até mesmo depois do default. Também tem um break. Então, o funcionamento daqui vai ser a mesma coisa. Se eu executo esse cara aqui, ó, tacar um breakpoint aqui, eu recebi aqui o número 2. Então, o que ele vai fazer? Vai vir cá, ele já identificou que é um caso 2. Tá vendo? Caso meu número seja 2, ele vem cá e executa o número 2, dá um break. Nesse break aqui, ó, ele para de executar tudo e sai fora. Ele vem cá com a setinha cá para fora. Depois ele vai para o próximo número, ele vai verificar, meu número é 4. Aí ele fala, é 2, é 7, é 10? Não. Então eu vou fazer o default. Aí ele já pula direto cá para baixo. Identificou que não é nenhum dos casos e volta. Aí vai lá. Número 5. Não é nem 2, nem 7, nem 10, então ele vem para cá. Então, deu para entender o switch case? Não, perfeitamente. O que eu tava errando ali é que eu tava esquecendo de colocar esse break, aí por isso que tava dando erro nos meus casos lá, entendeu? Pode ser mesmo. Porque a gente pode ter isso que por exemplo, vamos supor que eu quero aqui, ó, no caso do 7 aqui, ó, eu quero falar assim, esse número é primo, tá? Número primo, beleza? Mas eu posso ter aqui também, ó, no meu 5. Eu também posso falar, o 5 é um número primo, tá? Por que eu não vou colocar por 2? Porque o código é meu, eu quero deixar só o 7 e o 5. Deixar na ordem aqui. Beleza? Então aqui, tipo, eu vou ter uma mesma execução para dois caras, aqui é exatamente a mesma coisa, para dois caras que são diferentes. Como que eu faria isso aqui no for each normal aqui? No caso dos meus ifs, né? Vamos lá, então em vez de escrever número 7, eu vou escrever aqui número primo. Beleza? Mas se for o 5 também, eu quero escrever que ele é um número primo. Então vem cá e fala, ó, se o cara é 7 ou se o cara é número 5 aqui, ó. Então, se ele é 7 ou 5, aí eu vou escrever que ele é número primo. Então aqui você vai ver que ele vai escrever lá dois números primos lá na telinha. Cadê? Então, olha lá, o número 5, depois o número 7. Os dois foi escrito como número primo.
O primeiro é o número 2, o número 10 está lá e todos os outros são outro número. Então, tipo assim, funcionou certinho. Então, aqui no if aqui, eu posso vir cá acrescentar outras condições, né? Então, tipo, se ele for o número 11 ou número 11, eu venho cá e executo cá. Só que aqui eu acabei... Eu tenho 3 condições, mas eu vou ter uma execução só do código. Então, essa execução é a mesma para esses 3 aqui. Bom, para fazer alguma coisa parecida aqui no switch case, né? Porque... Bom, switch case lá. Então, olha só, no caso dele ser 5, eu vou escrever número primo. No caso dele ser 7, eu vou escrever também que ele é número primo. Pô, então, se o código vai fazer a mesma coisa, então por que eu tenho, tipo, 3 linhas de código aqui, 3 linhas daqui? O meu código aqui é pequenininho, né? Mas vamos supor que você tivesse um processo gigante aqui. Vou fazer isso, aquilo outro. Aí você tem 10 linhas só pro caso 7. E aí você vai ter as mesmas 10 linhas só pro caso 5. Entendeu? E aí o que você faz? No switch case, a forma de trabalhar seria um pouco diferente. Você colocaria assim, ó. Se ele é caso 5, ele vai fazer isso, mas se ele for caso 7, ele também vai fazer isso. Então esse caso 5 aqui, ó, fica sem break, fica sem nada, porque tanto o caso 5 ou o caso 7 vão fazer a mesma coisa. Entendeu? Então se eu executo esse código aqui, a gente vai ver lá que a gente vai ter 2 números primos lá, que foi o 5 e foi o 7. Se a gente executa devagar aqui, dá pra ver debugando. Então, ó. Número 2, entrou aqui na condição número 2, deu o break dele, rachou fora. Depois vem lá o número 4. Entrou aqui, não é nenhuma das condições, nem 2, 5, 7, nem 10. Então ele vai lá escrever que é um outro número. Depois ele vem pro próximo, né? O próximo aqui seria, ó, 2, 4, pegou o 5. Então vamos lá. O 5. O 5, ele já entrou aqui no caso 5 e executou isso aqui, deu o break dele, vai embora. Depois pegou o 7. O 7 veio cá, entrou no caso 7, executou, fez o break e saiu fora. Beleza? Então é isso aí pro switch case. Então o número 10 imprimiu o número 10, os 2 números primos aqui, o 5 e 7, porque eu quis exprimir, porque o 2 também é primo, mas eu quis que ele escrevesse 2. E o resto aqui, outro número, outro número, outro número, outro número. Beleza? Tranquilo, perfeito. Você acha que tem alguma dúvida aí com relação a isso? Seria basicamente isso aí, uma estrutura de repetição. Existe uma chamada recorrente, mas aí a gente vai fazer depois, porque vamos fazer com um outro tipo de estrutura de lógica ali. Mas o switch case, o if else, basicamente isso aí. O ou o i você conhece, né? Tipo, essas duas barrinhas é ou, dois comercial é o i. Sim. O que mais? Tem o ou exclusivo, né? Não sei se você... Tipo, esse caso aí já é um pouco diferente. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Tá, deixa eu tentar pegar esse for each aqui. E vamos começar de novo aqui. Como é que funciona o ou exclusivo? Você vai usar uma barrinha só. E você tem também o i exclusivo, né? Então, número, por exemplo. Bom. Isso aqui é só para te mostrar que
o ou exclusivo ele é uma barrinha só. Como é que funciona isso? Vamos supor, você pode falar assim, olha, eu vou comer arroz e feijão, beleza? Você vai comer os dois, tipo, eles estão juntos lá. Mas se você fala assim, eu vou comer meio-dia, né? Eu vou almoçar no restaurante da esquina ou lá no centro de Belo Horizonte. Tipo, é um ou outro, mas você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. É realmente um ou outro. Você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Tipo, eu vou ser presidente do Brasil ou eu vou ser governador de Minas Gerais, entendeu? Ou você é um ou é o outro, exclusivamente. Não tem como você ser os dois. Mas agora você fala assim, eu vou ser, sei lá, eu vou ser professor ou motorista de caminhão. Tipo, você consegue ser os dois. Você consegue ser um motorista, tipo assim, durante o dia e de noite você consegue dar aula, por exemplo. Esse ou aí não é um ou exclusivo, não é um ou que te impede de ser a outra coisa. Então, o ou exclusivo é quando você fala, cara só pode ser um, mas não pode ser os dois. Entendeu? Então vamos supor aqui, ó. Deu para entender ou ficou difícil? Não, deu para entender sim. Tá. Então vamos lá. Vamos supor isso aqui, ó. Quando eu faço. Tá. Vamos supor, se eu pego o número 2 aqui. Se eu pego um número qualquer, né? Vou pegar aqui um 7. E eu faço esse sinal aqui por 2, por exemplo. Você sabe o que isso aqui vai significar para nós ou não? Esse sinal de porcentagem? Não, pera aí. Pera aí, que esse eu já vi. Isso seria. Não. Putz, pior que eu não lembro. Tá. Então aqui a resposta disso aqui sempre vai ser, nesse caso aqui, tá? Vai ser 1 ou 0. Na verdade, o que eu estou fazendo? A razão? A gente chama de módulo, né? Da divisão. Então, o que eu estou fazendo eu estou pegando o 7 e dividindo ele por 2. O que eu vou ter aqui como resposta é o resto da divisão. Então, o que dá para a gente fazer com isso? Por exemplo, eu pego o 7 e divido ele por 2. Quanto que sobra para mim de resto? No caso aqui vai sobrar 1. Beleza? Então, se sobrou 1, eu sei, por exemplo, que esse número é ímpar. Se eu faço uma divisão por 2 lá e o resto é 0, eu sei que esse cara é par. Beleza? Então, vamos fazer outra coisa aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar meu número. Se o módulo do meu número por 2 for igual a 0, eu sei que esse cara é par. Então, eu vou escrever, ó, console whiteline. Só escrever par, tá bom? Exato. Nós temos. Se não, esse cara vai ser ímpar. Bom, tá claro aí? Tá. Perfeitamente. Beleza. No caso, você perguntou ali o sinal de porcentagem que ele significava. Eu não, tipo assim, saberia explicar, mas eu lembrava que lá nas minhas aulas, bem no começo lá, a gente usava isso para poder determinar se o número era ímpar ou par mesmo, entendeu? Porque, tipo, igual você falou lá. Beleza. Tipo, então, o resultado ali seria o resto da divisão, né? Exato. Então vamos lá, só dar uma conferida. O meu primeiro número aqui ele chamou de par, é o 2, tá certo. O segundo foi par, que é o 4. O terceiro, que é o 5, deu ímpar. O quarto, que é o 7, deu ímpar. O 8 deu ímpar. Depois veio para o 9, deu ímpar. O 8 deu par, desculpa. O 9 deu ímpar. O 10 deu par.
e o 11 deu ímpar. Então, tipo, tá certinho. Nosso código, beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Ó? Se o modo da minha divisão é igual a zero, ou, por exemplo, o número é igual a 5, peraí, ou o número, não, melhor ainda, ou o número é igual a 4, eu vou escrever aqui, ó, o número é par ou 4. Esse if aqui é só para exemplificar mesmo, né? Na vida real aqui, ele não, desse jeito que está aqui não faria muito sentido, né? Se o número é dividido por... isso aqui eu verifico se ele é par ou se ele é o número 4. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo? Pode. Porque o 4 aqui vai ser par e o 4 aqui vai ser igual desse lado também. Então, ele satisfaz essa condição e ele satisfaz essa condição aqui. Conseguiu entender? Tipo, no número 2, eu vou fazer só. Eu satisfaço só essa condição. O 2 dividido por 2 dá um resto zero. Beleza? O 2, ele é igual a 4? Não, essa condição aqui é falsa. Para o número 2. Mas, como a primeira condição foi verdadeira, ele vai executar esse código. Ele é um número par. Ok? No meu segundo número, ele é um 4. O 4, olha só, quando eu divido 4 por 2, dá resto zero. Então essa parte é verdadeira. E a segunda parte também é verdadeira. O número 4 é igual a 4? É. Então ele também dá verdadeiro. Então vamos executar aqui com bastante calma aqui, ó. Dá um F5 aqui. Vamos lá. O número 2 é o que eu estou verificando. Ele vem cá e mostra que ele é um número par ou 4. Beleza? Saiu fora, nem entrou no else. Depois, ele veio cá e chegou no número 4. 4 ele é dividido por 2 dá 0, mas o 4 também é igual a 4. Então ele satisfaz as duas condições, nenhuma, né? Ele satisfaz as duas. Então, ele é realmente esse cara que está aqui dentro, então ele exibe a mesma coisa e vai embora. E por aí vai. Bom, executa o programa aqui, vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Só que a diferença é que a gente criou lá, 4. Bom, vamos lá. Se eu coloco o ou exclusivo, aqui eu estou falando assim, olha, ou o meu número ele é somente par, mas ao mesmo tempo ele não pode ser o 4, né? Então aqui, ó, ele é um par que não seja o 4. Como que isso vai funcionar? Inclusive, por número 4 aqui, ele vai exibir na tela aqui como se fosse número ímpar, né? Mas a gente vai ver lá. Aí, tipo, poderia ser um bug, poderia não ser, né? Mas no nosso caso aqui, o 4 não é ímpar, ele exibiu como ímpar, então esse é um bug. Mas vamos lá. O número 2, ele vai satisfazer a primeira condição, mas ele não satisfaz a segunda. Então, beleza. Esse cara é realmente exclusivo. Os caras que tem que entrar nessa linha aqui, ó, 51, são realmente os caras que só podem satisfazer uma condição ou a outra, entendeu? Se eles satisfazem nenhuma, eles não podem, eles têm que vir para cá. Se eles satisfazem as duas, eles também têm que vir para cá, entendeu? Então vamos lá. O 2 satisfaz só essa condição da esquerda, ele não satisfaz a condição da direita. Então beleza, ele entra aqui, vai embora. Agora a gente chegou no número 4. Ó. Número 4. Ele vai satisfazer a primeira condição, mas também ele vai satisfazer a segunda. Então, tipo, esse cara não pode entrar nessa linha 51. Oh, mas ele entrou. Peraí. 4 e o número... Ué,
que ele entrou ali? Ué, não podia ter entrado não, peraí. Peraí. Vamos supor que número... Bom, peraí, deixa eu só pensar aqui. O número 2 dividido por 4, tá. Só ver o i exclusivo aqui. Esse cara aqui, ele tem que ser dividido por 2 e tem que ser o número 4. Só para fazer um teste aqui, peraí. Esse aqui é o número 4. Então, somente quando ele satisfazer as duas condições, ele vai entrar aqui. Então, vamos lá. Peraí, só para eu raciocinar aqui, porque não era para ter acontecido aquilo lá. Número 2, ele satisfaz a primeira condição. Quando eu divido 2 por 2, ele dá 0. Mas o 2 não é igual a 4. Então, ele não satisfaz a segunda. Ele sai fora daqui, vai embora. Beleza. Número 4, ele satisfaz a primeira. E também satisfaz a segunda. Só nesse momento ele executa aqui. Vai embora. E aí os outros nenhum mais vai satisfazer. Por exemplo, esse aqui é o número 5. Ele não satisfaz a primeira, então ele já sai fora dali. O 7 nem satisfaz nem a primeira, então ele nem verifica a segunda. Então sai fora dali. O 8, ele satisfaz a primeira, aí ele vai verificar a segunda. O 8 é igual a 4? Não, não é. Então ele satisfaz a primeira, mas não satisfaz a segunda. Então todo mundo vai ser exibido lá como número ímpar, exceto o número 4. Beleza? Isso aí tá certo. Vamos lá pro i exclusivo. Aqui no caso ele tinha que ser só um cara e não o outro. Ok? Ele só pode ser um, mas não o outro. Vamos ver lá. Esse é o 4, esse é o 2, dividido por 2 dá 0, beleza. Mas ele não é o segundo. Mas esse cara é exclusivo. Então, tá, eu acho que eu raciocinei errado. Mas esse i aqui, ó, ele satisfaz a primeira condição. E não satisfaz a segunda. Então ele vai entrar. Não entrou, velho. Pera aí. Deixa eu só ver o i exclusivo aqui. Claro. Bom, vamos... Cadê o Google aqui? Vamos lá. C Sharp falso. E o segundo operando. Peraí. Aqui ele tá falando que vai dar true mesmo se os dois caras. Peraí. E operator value buffer operando. Tá. Exclusivo OR. Não, então é por causa que eu tô confundindo. Esse aqui é o lógico.
Logical exclusive. E o condicional. Logical or. Eu entendi. Mas o do I aqui que não tá aparecendo, cadê? Exclusive or operator. O operador dele no C Sharp que é outro. Então, peraí. Vamos lá. Bom. Então, em vez de ser aquele só a barrinha O, o que ele tá falando é que tem que ser esse cara aqui, ó. Beleza. Então a gente volta lá naquele um número, ele é par e não 4. Bom, então tá. O raciocínio é o mesmo, tá? Só muda o operador aqui, que em C Sharp ele é escrito diferente. Então. O cara tem que satisfazer uma ou a outra condição para entrar aqui. Se ele satisfaz as duas, ele não pode entrar. Então, vamos lá. Só recomeçar. Bom, o número 2 satisfaz a primeira e não a segunda. A segunda é falsa. Ele entrou. Beleza. O próximo número, que é o 4, ele satisfaz a primeira. Se eu coloco aqui, ó, ele está dando true aqui. Não sei se está dando para você ler. Se eu coloco aqui em cima, ele está dando true também. Então ele satisfaz as duas. Aí, ó, beleza. Então ele não pode entrar lá. Então o ou exclusivo aqui, na verdade, em vez de ser uma barrinha só, esse chapéuzinho aqui. Beleza. E pro resto vai funcionar tudo igual. Então esse é o 5. Ele não satisfaz nem a primeira. Então você vem aqui, ó, é falso. A segunda também é falsa. Então ele sai fora dali. Beleza. Raciocínio é o mesmo. Funciona. Bom. Só o E exclusivo. Qual é que é? É porque o E não é exclusivo, né? Ele é lógico. Acho que é isso. Logical operator. O OR normal. Então, beleza. Aqui ele tem uma comparação, tá, com o I. Vamos lá. Se... Vamos só raciocinar aqui pra gente ver. Esse aqui é o I. Com falso, com falso. Aqui ele tá tendo funcionamento igual os dos dois I mesmo. Se ele é a primeira coisa e a segunda, que é a mesma coisa daqueles dois Izinhos lá, os dois I comercial, ele só pode ser true quando os dois caras for true. Então, true no primeiro, true no segundo. Então ele é true. Só nesse caso aqui que ele é true. Para todos os outros ele vai ser falso. Aqui no caso ele vai ser nulo, né? Que é o operador lógico. Esse ou aqui, se ele é true de um lado, ele vai sempre vai ser true. True, true. Ele encontrou um true aqui também, vai ser true. Os dois casos é falso, ele é falso. Que ele é nulo. Tá, se ele tem um true, não importa onde, ele sempre vai ser true. Beleza, então o funcionamento dele é mais ou menos igual ao do outro. Cadê o operador? Mais igual. Então aqui tá aqui os operados. Então beleza. O que a gente usa é aquela condição lógica que é esse cara aqui. E esse I aqui, ó, é o que a gente mais usa. Tipo, na maioria das linguagens, você vai usar esses dois I comercial e essas duas barrinhas sempre vai ser o OU. O OU exclusivo aqui é esse chapéuzinho aqui, no caso do C Sharp. E aí tem esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, na verdade,
ele vai ser muito usado eu já vi ele muito em criptografia, que você pega os bytes e soma um com o outro para você gerar uma chave criptográfica lá. Mas é que escreve criptografia? Ok. Sim, cripto. Sem o H mesmo. Cripto. Bytes. Deixa eu ver se tem alguma coisa que mostra. Vou ver se eu acho aqui depois te mando escrever, então. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui que mostra. Esses caras não mostram a soma, não. Eu acho que eu tenho. Tinha visto um material aqui, não sei na onde, que poderia mostrar isso. Mas enfim. Então tá, a gente viu lá os laços lá, o for each, while. Pro while aqui tem também o do while, mas o funcionamento é a mesma coisa. Então você aprende um, você aprende os outros. Que mais? Dentro do for each a gente tem os ifs, os condicionais lá, o ou o i. E tem o switch case. Beleza. E esse ou exclusivo aqui, né? Ele só pode ser um ou o outro, ele não pode ser os dois. Então você só pode virar para a direita ou para a esquerda. Você não consegue ir com o carro nos dois sentidos ao mesmo tempo. Né? Então esse que é o exclusivo. Então, tipo assim, é mais raro que a gente use esse ou exclusivo aqui, mas a gente pode usar em alguns momentos. Então é isso. Tipo, você tem alguma dúvida, alguma questão aí? Alguma coisa para adicionar? Não, a princípio não. Deu pra entender com sua explicação e tudo. Uhum. Minha única dúvida, na verdade, é só mais pra poder saber. É só uma curiosidade. Como é que você faz pra poder tá tudo? Para poder o quê? Eu não entendi, desculpa. É pra poder comentar tudo de uma vez? Ah, tá. Você seleciona a linha que você quer lá. E no meu caso aqui é Ctrl K, Ctrl C. Aí você comenta, Ctrl K, Ctrl U, você tira o comentário. Tá certo. Beleza? Então tá joia. Agora, em relação às estruturas que você mostrou aí, deu pra entender perfeitamente. Tá tranquilo. Beleza. Isso aí. Só parar aqui a gravação.